Todo mundo já ouviu falar da dengue e sabe que é importante se proteger contra ela. No entanto, muitos não sabem como fazer isso, desconhecem os meios de prevenção, o agente da doença e entre outras informações importantes. Nesse vídeo, iremos abordar aspectos significativos para conscientizar a população sobre esta enfermidade. A dengue é uma doença infecciosa causada por um vírus do tipo RNA. Mais especificamente, arbovírus do gênero Flavivírus, da família Flaviviridae. Existem 4 tipos imunológicos de dengue identificados. De modo geral, este vírus é transmitido por mosquitos em áreas tropicais e subtropicais. Esse mosquito, reconhecido pela primeira vez no Egito, recebe o nome de Aedes aegypti. Os primeiros casos de dengue observados no Brasil foram no período colonial, época em que havia muitas trocas entre a América do Sul e a África. Diante disso, os mosquitos se reproduziam nos depósitos de água dos barcos durante as viagens. Por volta de 1685, foi descrito o primeiro caso brasileiro da doença, em Recife. 7 anos depois, em Salvador, uma epidemia de dengue levou a 2.000 mortes. Ao longo do tempo, houve picos da doença em diferentes regiões do país. Na era Vargas, aconteceu grande movimento para a erradicação do mosquito, que pareceu ter funcionado. No entanto, o surgimento de pneus e ferros velhos que acompanharam o surgimento da indústria automobilística deu origem a novos criadouros do Aedes aegypti. Como dissemos, a dengue é transmitida pela picada do mosquito. Após picar uma pessoa infectada com um dos 4 sorotipos do vírus, a fêmea pode transmitir esse vírus para outras pessoas também. Além disso, há registro de transmissão por transfusão sanguínea, transplante de órgãos e de mãe para filho durante a gravidez ou parto. Não há transmissão por contato direto de um doente ou de suas secreções com uma pessoa sadia, nem de fontes de água ou alimento. O vírus parece não ter efeito negativo sobre o inseto, que se mantém infectado por toda a vida sem apresentar sintomas. O Aedes aegypti prefere colocar seus ovos em recipientes artificiais de água para viver em estreita proximidade com os seres humanos e também para se alimentar de pessoas ao invés de outros seres vertebrados. A classificação de 2009 da OMS divide a dengue em 2 grupos, complicadas e graves. A dengue grave é definida como aquela associada com hemorragia, disfunção orgânica grave ou extravasamento do plasma, enquanto todos os outros casos são considerados mais simples. Pessoas infectadas com o vírus pela segunda vez têm um risco significativamente maior de desenvolver doença grave. Todas as faixas etárias são igualmente suscetíveis, porém as pessoas mais velhas têm maior risco de desenvolver dengue grave e outras complicações que podem levar a óbito. O risco de gravidade e morte aumenta quando a pessoa tem alguma doença crônica, como diabetes e hipertensão, mesmo sendo tratada. A dengue apresenta alguns sinais clínicos que podem ser identificados pelo próprio paciente. A primeira manifestação é a febre alta entre 39 a 40 graus. Em seguida, é possível observar dor de cabeça, dores musculares, prostração, anorexia, dor atrás dos olhos, náuseas, vômitos, coceira e manchas vermelhas pelo corpo. Além disso, alguns aspectos clínicos dependem da idade do paciente. O diagnóstico é feito usando exames físicos e laboratoriais. No exame físico, será observada a presença dos sintomas que citamos. Já a comprovação da infecção pelo vírus da dengue se dá pelo isolamento do agente ou pelo emprego de métodos sorológicos, que detectam a presença de anticorpos. Além disso, o hemograma também pode ser realizado. Não há tratamento específico para a dengue. A medicação é apenas sintomática com analgésicos e antitérmicos. Além disso, devem ser evitados os salicilatos e os anti-inflamatórios não hormonais, já que seu uso pode favorecer o aparecimento de manifestações hemorrágicas e acidose. O paciente deve ser orientado a permanecer em repouso e iniciar hidratação oral. A melhor forma de prevenção da dengue é evitar a proliferação do mosquito, eliminando fontes de água parada que podem se tornar possíveis criadouros.
como vasos de planta, galões de água, pneus, garrafas plásticas, piscinas sem uso e sem manutenção e até mesmo em recipientes pequenos, como tampas de garrafa. Roupas que minimizem a exposição da pele durante o dia, quando os mosquitos estão mais ativos, proporcionam alguma proteção às picadas e podem ser uma das medidas adotadas, principalmente durante épocas de surtos. Repelentes e inseticidas também podem ser usados, seguindo as instruções do rótulo. Mosquiteiros proporcionam boa proteção para aqueles que dormem durante o dia, como bebês, pessoas acamadas e trabalhadores noturnos. Sendo assim, é imprescindível que a população siga todos os cuidados necessários.